Veja um dos grandes recursos de classificação de dados no Word. Aqui eu tenho uma tabela com 4 colunas e cada uma dessas colunas contém os dados. Eu poderia, a partir de qualquer uma dessas células da tabela, selecionar o menu Design, ou melhor, o menu Layout. Eu tenho uma opção chamada Dados, e aqui em Dados eu tenho uma opção Classificar. Quando eu abro Classificar, ele me mostra uma janela. Como essa minha tabela contém cabeçalho, aqui eu tenho com linha de cabeçalho. Se eu não tivesse cabeçalho, seria sem a linha de cabeçalho. Com a linha de cabeçalho, eu tenho a opção de o Word identificar automaticamente na minha tabela quais são os títulos das colunas. Então eu gostaria de classificar por categoria em ordem decrescente. Qual é o tipo de dados? O meu dado é texto, número ou data. Sim, são textos. Você pode até selecionar outros recursos se tivesse, mas no caso aqui nem precisa selecionar parágrafos, pode deixar somente texto. Quando der um clique no OK, pronto, ele colocou a tabela em ordem decrescente de categoria. É possível ainda selecionar, vamos mostrar aqui. Eu quero por custo padrão, é do tipo número, em ordem crescente de custo padrão. Então, essa coluna aqui de custo padrão fica automaticamente selecionada. Note que não leva em consideração as demais categorias, as demais colunas, somente esta aí. Então, se eu selecionar mais uma vez, eu gostaria de selecionar por categoria em ordem crescente, e dentro dessa categoria pode me colocar em preço de lista crescente. São duas colunas automaticamente. Quando eu clicar no OK, ele seleciona primeiro, vai ser bebidas, 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 são 5 linhas de bebidas, e depois ele levou em consideração o preço da lista. A mesma coisa se você selecionar a própria tabela, apenas um item, classificar, eu poderia selecionar aqui, eu tenho categoria, categoria, poderia colocar qualquer um desses elementos. Então vamos colocar em categoria em ordem crescente, nome do produto em ordem crescente, e como só tenho o mesmo produto, então vamos colocar em ordem, o segundo elemento vai ser o custo padrão em ordem crescente, e dentro do custo padrão posso até colocar o nome do produto em ordem decrescente. Quando eu clicar no OK, ele vai fazer a classificação automaticamente. Então você tem condições de classificar N elementos dentro de uma tabela. E ainda aqui no botão de opções, você pode separar campos com tabulações e ponto e vírgula, opções de classificação, diferenciar maiúsculas e minúsculas, e ainda usar um determinado idioma. Vamos dar um cancelar e dar um clique no OK. Então você usa esses recursos do menu Layout, no grupo de dados, classificar, e aí você consegue efetuar uma classificação em toda a sua tabela.